No coração de Eldoria, um reino outrora abençoado pela magia, mas agora desprovido de seu brilho, vivia o príncipe Teron. Herdeiro de um trono antigo, Teron carregava o peso de um reino que ansiava por algo mais, algo que ele mesmo não conseguia definir. Eldoria era próspera em terras e riquezas, mas uma melancolia sutil pairava sobre seus habitantes, uma lembrança silenciosa de um tempo em que a magia fluía livremente por suas veias. Fique conosco até o final e surpreenda-se com essa história. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. O rei Teron. Seu pai, um homem pragmático e cético, governava com mão firme, priorizando a segurança e a estabilidade acima de tudo. Ele acreditava que a era da magia havia terminado e que o futuro de Eldoria dependia de alianças políticas e de uma governança astuta. Por isso, o casamento de Teron com a princesa Elara, de um reino vizinho, era visto como uma necessidade, uma peça crucial no xadrez político que garantiria a paz e a prosperidade. Teron, no entanto, sentia-se sufocado pela rigidez da corte e pelas expectativas que pesavam sobre seus ombros. Ele ansiava por uma vida mais autêntica, por um amor que fosse além dos arranjos políticos. Seus dias eram preenchidos com estudos de estratégia militar, lições de diplomacia e intermináveis reuniões com conselheiros. À noite, ele escapava para os jardins do palácio, buscando consolo na quietude das estrelas, sonhando com um mundo onde pudesse ser apenas Teron, e não o príncipe herdeiro. A ideia de se casar com Elara, uma mulher que ele mal conhecia e que parecia mais interessada em poder do que em qualquer outra coisa, era um fardo pesado. Elara era bela, sem dúvida, mas sua beleza era fria, calculista, e seus olhos refletiam uma ambição que o incomodava profundamente. Ela falava de conquistas e de expansão territorial, enquanto Teron sonhava com a restauração da antiga glória de Eldoria, uma glória que, ele sentia, estava ligada à magia perdida. Cansado da rotina e da pressão constante, Teron decidiu, em um dia ensolarado, fugir para a floresta que cercava o castelo. Ele havia ouvido histórias sobre a beleza selvagem daquele lugar, sobre riachos escondidos e árvores centenárias que guardavam segredos antigos. Vestindo roupas simples para não ser reconhecido, ele montou em seu cavalo e partiu, deixando para trás a opulência e as obrigações da corte. A floresta o abraçou com seu silêncio e sua serenidade, um contraste bem-vindo ao burburinho do palácio. Ele cavalgou por horas, permitindo que a natureza o guiasse, sentindo-se mais livre do que jamais se sentirá em sua vida. Foi então que ele a viu. À beira de um riacho cristalino, uma jovem de cabelos cor de ébano e olhos que brilhavam como esmeraldas. Estava sentada, cantando uma melodia suave enquanto tecia uma cesta de vime. Sua voz era como o murmúrio do vento entre as folhas, e sua presença irradiava uma paz que o atraiu instantaneamente. Ele desmontou do cavalo, sentindo uma curiosidade que raramente experimentava. Era Lyra, uma plebeia que vivia em uma pequena aldeia escondida nas profundezas da floresta, uma aldeia que muitos na corte sequer sabiam que existia. Seu encontro, naquele dia, não foi apenas um acaso, mas o início de uma jornada que mudaria para sempre o destino de Eldoria. Teron se aproximou de Lyra com cautela, não querendo assustá-la. Ela ergueu os olhos, e um sorriso gentil iluminou seu rosto. Não havia medo em seu olhar, apenas uma curiosidade serena. Ele se apresentou como um viajante, um mero explorador da floresta, omitindo sua verdadeira identidade. Lyra, por sua vez, compartilhou seu nome e a simplicidade de sua vida. Ela falava da floresta como se fosse sua casa, conhecendo cada planta, cada animal, cada segredo que as árvores guardavam. Teron ficou fascinado. A conversa fluiu naturalmente, e ele se viu compartilhando seus pensamentos mais íntimos, suas frustrações com a vida na corte, seus sonhos de um reino mais vibrante. Lyra ouvia com atenção, oferecendo conselhos sábios e uma perspectiva que ele nunca havia encontrado entre os nobres do palácio. Nos dias que se seguiram, Teron retornou à floresta sempre que podia, ansioso por encontrar Lyra. Eles passavam horas juntos, explorando trilhas escondidas, nadando em riachos cristalinos e compartilhando histórias sob a sombra de árvores antigas. Lyra ensinou a Teron a reconhecer as ervas medicinais, a ler os sinais da natureza e a ouvir o sussurro do vento. Ele, por sua vez, compartilhou com ela os livros que lia, as músicas que ouvia e as complexidades do mundo além da floresta. O amor floresceu entre eles, um amor puro e despretensioso, construído sobre o respeito mútuo e uma profunda conexão de almas. Teron nunca havia se sentido tão completo, tão livre.
Lyra era seu refúgio, seu segredo mais precioso. No entanto, a realidade da vida na corte era uma sombra constante sobre o romance deles. O casamento de Theron com Elara se aproximava, e a pressão para que ele cumprisse seu dever real aumentava a cada dia. Theron sabia que não poderia esconder seu amor por Lyra para sempre, mas a ideia de perdê-la era insuportável. Foi durante um desses encontros, sob a luz prateada da lua, que Lyra revelou seu segredo. Com os olhos fixos nas estrelas, ela contou a Theron sobre sua linhagem, sobre os antigos guardiões da magia de Eldoria. Meu povo, ela sussurrou, sempre fui o elo entre este reino e a magia que o abençoava. Mas a magia se esvaiu, não porque desapareceu, mas porque foi esquecida, negligenciada. Ela adormeceu, esperando ser despertada por um coração puro e um ato de amor verdadeiro. Lyra explicou que a magia de Eldoria não era uma força a ser controlada, mas uma energia vital que fluía através da terra e de seus habitantes. Ela era a essência da vida, da prosperidade e da harmonia. Séculos atrás, quando a ganância e a discórdia começaram a corroer o reino, a magia recuou, adormecendo nas profundezas da terra, esperando o momento certo para ressurgir. Lyra era a última de sua linhagem, a guardiã das lendas e dos rituais que poderiam despertar essa magia. Ela havia sentido a presença de Theron na floresta, uma aura de bondade e um anseio por algo mais, e soube que ele era o escolhido para ajudá-la a cumprir seu destino. Theron ouviu, maravilhado e um tanto cético. A magia era apenas um conto de fadas para ele, algo que os bardos cantavam, mas que não tinha lugar no mundo real. No entanto, a convicção nos olhos de Lyra era inegável, e ele sentiu uma pontada de esperança, uma possibilidade de que Eldoria pudesse, de fato, recuperar seu antigo esplendor. Enquanto o amor de Theron e Lyra florescia na floresta, no palácio, a ausência frequente do príncipe não passava despercebida. O rei Theron, um homem astuto e observador, começou a suspeitar. Seus espiões confirmaram seus temores. O príncipe estava se encontrando com uma plebeia. A notícia o enfureceu. A honra da coroa, a estabilidade do reino, tudo estava em jogo. Ele convocou Theron a seus aposentos e a conversa foi tensa. O rei, com a voz carregada de autoridade, exigiu que Theron encerrasse seu relacionamento com Lyra e se concentrasse em seus deveres. Você é o futuro de Eldoria, meu filho, ele bradou. Não pode se deixar levar por um capricho juvenil. Seu casamento com Elara é vital para a segurança e a prosperidade de nosso povo. Theron tentou argumentar, explicar a profundidade de seus sentimentos por Lyra, a importância da magia que ela representava. Mas o rei não quis ouvir. Para ele, a magia era uma superstição, uma distração perigosa. Ele via Lyra como uma ameaça, uma plebeia que poderia desestabilizar a ordem estabelecida. O rei, então, tomou uma decisão drástica. Ele aceleraria os preparativos para o casamento de Theron com Elara, marcando a cerimônia para dali a apenas algumas semanas. Theron foi proibido de deixar o palácio e guardas foram postos em sua porta para garantir que ele não tentasse escapar. O coração do príncipe estava em pedaços. Ele estava preso e o destino de seu amor e de seu reino parecia selado. A notícia da proibição e do casamento iminente chegou a Lyra através dos sussurros da floresta. Ela sentiu a dor de Theron, mas também uma determinação crescente. Se a magia de Eldoria dependia de um ato de amor verdadeiro, ela faria o que fosse preciso para despertá-la, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. O dia do casamento de Theron e Elara amanheceu, sob um céu cinzento, como se o próprio reino lamentasse o que estava por vir. O palácio estava em alvoroço, adornado com flores e tecidos luxuosos, mas uma tensão palpável pairava no ar. Theron, em seus aposentos, sentia o peso da coroa e do dever esmagá-lo. Ele olhava pela janela, seus olhos fixos na floresta distante, onde sabia que Lyra estava. Seu coração doía com a ideia de um futuro sem ela, um futuro ditado por conveniências políticas e não por amor. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, Lyra se preparava. A dor da separação e a iminência do casamento de Theron a impulsionaram a tomar uma decisão corajosa. Ela sabia que o despertar da magia exigia um sacrifício, um ato de amor puro e desinteressado. Não era sobre ela e Theron, mas sobre Eldoria, sobre o futuro de um reino que havia esquecido sua própria essência. Ela reuniu os elementos necessários para o antigo ritual: água de um riacho sagrado, terra de uma árvore milenar, uma pena de grifo e uma lágrima de seu próprio coração.
Sob a sombra de um carvalho ancestral, o mesmo onde ela e Teron haviam compartilhado tantos segredos, Lyra começou a entoar os cânticos esquecidos de sua linhagem. Sua voz, antes suave e melodiosa, agora ressoava com a força de 1000 gerações, um chamado magia adormecida. No palácio, a cerimônia de casamento estava prestes a começar. Teron caminhava pelo corredor, com Elara ao seu lado, sua expressão fria e triunfante. O rei Teron observava com orgulho, alheio à tempestade que se formava. No momento em que o sacerdote ergueu as mãos para proferir as palavras finais, um tremor sutil percorreu o chão. As velas cintilaram e um vento misterioso varreu o salão, fazendo as cortinas dançarem. Um murmúrio de surpresa e apreensão se espalhou entre os convidados. O rei Teron franziu a testa, buscando uma explicação para o fenômeno. Na floresta, o ritual de Lyra atingia seu ápice. A lágrima de seu coração, misturada aos elementos sagrados, brilhou com uma luz intensa. A energia ancestral, contida por séculos, começou a se libertar. Raízes antigas se retorceram e a terra tremeu suavemente. Uma luz verde esmeralda, suave e pulsante, emergiu do solo, envolvendo Lyra em seu brilho. A magia de Eldoria estava despertando. Não era uma magia de feitiços e encantamentos, mas uma força vital, uma energia que conectava tudo e todos. No palácio, a luz esmeralda começou a se infiltrar pelas janelas, banhando o salão em um brilho etéreo. As flores nos arranjos começaram a desabrochar em cores mais vibrantes, e um aroma doce e inebriante preencheu o ar. Os convidados, antes tensos, agora olhavam ao redor com admiração e espanto. Elara, no entanto, reagiu com repulsa. A luz parecia expor sua verdadeira natureza, revelando a frieza e a escuridão em seu coração. Seu rosto se contorceu em uma careta de fúria, e ela tentou se afastar da luz, como se ela a queimasse. Teron sentiu a magia em sua pele, uma sensação de calor e familiaridade que preencheu de esperança. Ele olhou para Elara e, pela primeira vez, viu a máscara cair. A beleza que ele havia percebido era apenas superficial, e a luz da magia revelava a feiura interior. O rei Teron, por sua vez, estava atônito. Ele havia passado a vida inteira negando a existência da magia, e agora ela se manifestava diante de seus olhos, de uma forma inegável e poderosa. A luz esmeralda se intensificou, e uma voz, que parecia vir de todas as direções de lugar nenhum, ecoou pelo salão. O amor verdadeiro despertou o que estava adormecido. A verdade será revelada, e Eldoria renascerá. A voz era a própria essência da magia, a voz da terra e de seus antigos guardiões. O clímax havia chegado, e o destino de Eldoria estava prestes a ser reescrito. A luz esmeralda que inundava o salão do palácio não era apenas um espetáculo visual, ela era uma força transformadora. À medida que a magia de Eldoria se manifestava plenamente, ela começou a interagir com as pessoas, com o ambiente de maneiras profundas e inesperadas. As joias nas coroas e nos colares dos nobres brilhavam com fulgor renovado. As tapeçarias nas paredes pareciam ganhar vida com cores mais vibrantes, e até mesmo o ar se tornou mais leve, mais puro. Mas a transformação mais notável ocorreu dentro das pessoas. A magia, em sua essência, era uma força de verdade, e ela começou a expor a verdadeira natureza de cada um. Elara, que antes exibia uma postura altiva e um sorriso forçado, agora se contorcia sob a luz esmeralda. Sua pele parecia empalidecer, e seus olhos, antes calculistas, revelavam um medo e uma inveja profundos. A magia não a estava ferindo fisicamente, mas estava desnudando sua alma, revelando a todos a ambição desmedida e a crueldade que ela escondia sob uma fachada de realeza. Seus pensamentos mais sombrios, seus planos de dominação e sua total indiferença pelo bem-estar do povo de Eldoria pareciam ecoar no ar, audíveis apenas para aqueles cujos corações estavam abertos à verdade. Os convidados, que antes admiravam por sua beleza e status, agora olhavam com repulsa e desilusão. Elara, incapaz de suportar a exposição de sua verdadeira essência, soltou um grito estridente e fugiu do salão, sua dignidade desfeita, sua aliança com Eldoria quebrada para sempre. O rei Teron, por sua vez, estava em choque. Ele, o cético, o pragmático, o homem que havia banido a magia de seus pensamentos e de seu reino, estava testemunhando sua manifestação mais pura e poderosa. A luz esmeralda o envolveu, e ele sentiu uma onda de calor e uma clareza mental que nunca havia experimentado. Ele viu,
com uma nitidez dolorosa, os erros de seu passado, a rigidez de suas crenças e o quanto ele havia se afastado da verdadeira essência de Eldoria. A magia não era uma ameaça, mas uma bênção, um legado que ele havia negligenciado. Ele olhou para seu filho, Teron, que estava de pé, com os olhos marejados, mas com uma expressão de profunda paz e compreensão. O rei percebeu que seu filho havia visto a verdade muito antes dele e que o amor de Teron por Lyra não era um capricho, mas a chave para a restauração de seu reino. Com um suspiro profundo, o rei Teron se ajoelhou diante de seu filho, um gesto de humildade e reconhecimento. Meu filho, ele disse, sua voz embargada pela emoção, eu estava cego. Eu neguei a verdade e por isso Eldoria sofreu. Você e a jovem Lyra me mostraram o caminho. Eu abençoo seu amor e peço perdão por minha cegueira. O salão, antes tenso, agora estava preenchido por um silêncio reverente, quebrado apenas pelos soluços de alguns convidados emocionados. A magia, sentindo mudança no coração do rei, brilhou ainda mais intensamente, como se celebrasse a reconciliação. Teron ajudou seu pai a se levantar, e um abraço apertado selou a nova compreensão entre eles. O príncipe, então, virou-se para a porta do palácio, seus olhos buscando a fonte daquela magia. Ele sabia que Lyra estava lá, na floresta, e que ela era responsável por aquela transformação milagrosa. Sem hesitar, ele correu para fora, seguido por seu pai e por uma multidão de convidados curiosos e esperançosos. A floresta, antes silenciosa, agora pulsava com a energia da magia. As árvores pareciam mais verdes, as flores mais vibrantes, e os animais, antes ariscos, se aproximavam com curiosidade. No centro de tudo, sob o carvalho ancestral, estava Lyra, envolta na luz esmeralda, seus olhos brilhando com a sabedoria de 1000 gerações. Teron correu até ela, e eles se abraçaram, um abraço que selava não apenas seu amor, mas também o destino de Eldoria. O rei Teron, ao ver Lyra, não viu mais uma plebeia, mas a guardiã da alma de seu reino. Ele se aproximou e, com um sorriso sincero, disse: Lyra, você trouxe a luz de volta a Eldoria. Eu, o rei, peço que você se junte à nossa família, não apenas como esposa de meu filho, mas como a rainha que guiará este reino de volta à sua verdadeira glória. E assim, Teron e Lyra se casaram, não em uma cerimônia política e fria, mas em uma celebração de amor verdadeiro e do renascimento de Eldoria. A magia, agora despertada, fluiu livremente por todo o reino. As colheitas prosperaram como nunca antes, as doenças diminuíram, e um senso de comunidade e harmonia se espalhou entre o povo. A floresta, antes apenas um refúgio, tornou-se um santuário, um lugar onde a magia era cultivada e protegida. Lyra, como rainha, usou sua sabedoria e sua conexão com a natureza para guiar o reino, ensinando o povo a viver em harmonia com a magia e com o meio ambiente. Teron, como rei, governou com justiça e compaixão, sempre lembrando que o verdadeiro poder de um reino reside no amor e na verdade. Eldoria floresceu, tornando-se um farol de esperança e um exemplo de como a magia, quando abraçada com sabedoria e amor, pode transformar um reino e seu povo. A história do príncipe Teron e da plebeia Lyra foi contada por gerações, um lembrete de que o amor verdadeiro pode quebrar barreiras, despertar o que está adormecido e trazer à tona o incrível, mudando para sempre o destino de um reino. E assim, Eldoria viveu em paz e prosperidade, um reino onde a magia e o amor caminhavam lado a lado, para sempre entrelaçados. O casamento de Teron e Lyra foi um evento como Eldoria nunca tinha visto. Não foi uma cerimônia de ostentação, mas uma celebração da vida, do amor e da magia. A floresta e o palácio se uniram em uma harmonia perfeita. As árvores da floresta se curvaram para formar um arco natural sobre o casal, e as flores silvestres brotaram aos seus pés. Os animais da floresta, antes tímidos, agora se misturavam com os convidados, como se fossem velhos amigos. A música não era tocada por uma orquestra real, mas pelo vento que sussurrava entre as folhas, pelos pássaros que cantavam em harmonia e pelo som suave do riacho que corria nas proximidades. A comida não era servida em pratos de ouro, mas em folhas de bananeira, e consistia em frutas frescas, nozes e pães feitos com grãos colhidos na terra recém-abençoada pela magia. Lyra, com sua sabedoria e sua profunda conexão com a natureza, tornou-se uma rainha amada por todos. Ela não governava de um trono, mas caminhava entre o povo, ouvindo suas preocupações,
compartilhando sua sabedoria e ensinando-os a viver em harmonia com a magia que agora fluía livremente por Eldoria. Ela estabeleceu escolas onde as crianças aprendiam não apenas a ler e a escrever, mas também a entender a linguagem da natureza, a cultivar a terra de forma sustentável e a usar a magia para o bem de todos. Teron, ao seu lado, era um rei justo e compassivo. Ele desmantelou as antigas estruturas de poder que haviam oprimido o povo e criou um conselho formado por representantes de todas as classes sociais, desde os nobres até os camponeses. Juntos, eles tomaram decisões que beneficiaram todo o reino, e não apenas uma elite privilegiada. O rei Teron, agora um homem transformado, tornou-se o conselheiro mais sábio de seu filho. Ele passou seus dias estudando as antigas lendas de Eldoria, buscando compreender a magia que ele havia negado por tanto tempo. Ele se tornou um defensor da nova era de Eldoria, um exemplo de como a mudança e a redenção são sempre possíveis. A história de Teron e Lyra se espalhou para além das fronteiras de Eldoria, inspirando outros reinos a buscar sua própria conexão com a magia e a verdade. Eldoria, antes um reino em declínio, tornou-se um farol de esperança, um lugar onde a magia e o amor reinavam supremos. E assim, a lenda do príncipe que se apaixonou por uma plebeia e despertou a magia de seu reino foi contada por gerações, um lembrete eterno de que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar não apenas corações, mas também o destino de nações inteiras. Com a magia fluindo livremente por Eldoria, a vida cotidiana do povo passou por uma transformação notável. As terras, antes férteis, mas que exigiam um trabalho árduo e constante, agora floresciam com uma vitalidade sem precedentes. As colheitas eram abundantes, e os frutos e vegetais cresciam com um sabor e uma nutrição que há muito haviam sido esquecidos. Os rios, que em alguns lugares haviam diminuído seu fluxo, agora corriam com águas cristalinas e abundantes, repletas de peixes e vida aquática. A própria floresta, o coração da magia de Eldoria, expandiu-se, suas árvores crescendo mais altas e majestosas, seus caminhos se tornando mais convidativos e seguros. Os animais, antes cautelosos com a presença humana, agora se aproximavam com uma curiosidade gentil, como se reconhecessem a harmonia restaurada entre todas as criaturas. Lyra, a rainha, não se limitava a governar do palácio. Ela passava grande parte de seu tempo entre o povo, nas aldeias e nos campos, ensinando-os a se reconectar com a magia da terra. Ela introduziu novas práticas agrícolas que respeitavam os ciclos naturais, mostrando como a magia poderia otimizar o crescimento das plantas e a saúde do solo. As doenças, que antes afligiam o povo, diminuíram drasticamente, pois a magia fortalecia o sistema imunológico e promovia a cura natural. Lyra também incentivou a criação de pequenas comunidades autossuficientes, onde o conhecimento era compartilhado livremente e todos trabalhavam juntos para o bem comum. Ela ensinou as crianças a identificar as ervas medicinais, a entender os padrões climáticos e a se comunicar com os animais, incutindo neles um profundo respeito pela natureza e por todas as suas formas de vida. Teron, o rei, complementava a abordagem de Lyra com sua visão de governança justa e equitativa. Ele reformou o sistema legal, garantindo que a justiça fosse acessível a todos, independentemente de sua posição social. As antigas leis, muitas vezes opressivas e tendenciosas, foram substituídas por um código que priorizava a compaixão, a equidade e a restauração. Ele investiu na educação, construindo escolas em cada aldeia e garantindo que todos tivessem a oportunidade de aprender. A arte e a cultura floresceram sob seu reinado, com bardos cantando as novas lendas de Eldoria e artesãos criando obras de beleza inspiradas na magia que os cercava. O comércio com os reinos vizinhos também se expandiu, mas de uma forma que beneficiava Eldoria e seus parceiros, promovendo a cooperação e o intercâmbio cultural, e não a exploração. O antigo rei Teron, agora um homem humilde e sábio, dedicou-se a documentar a história da magia de Eldoria. Ele passou horas na biblioteca real, pesquisando antigos pergaminhos e manuscritos, muitos dos quais haviam sido negligenciados por séculos. Ele trabalhou ao lado de Lyra, aprendendo com ela sobre os rituais e as tradições de sua linhagem, e juntos, eles criaram um novo compêndio de conhecimento mágico que seria transmitido a futuras gerações. Sua sabedoria e experiência se tornaram um pilar para o novo governo, e ele era frequentemente procurado por conselhos, tanto por seu filho quanto pelo povo. A prosperidade de Eldoria não era medida apenas em riquezas materiais, mas na felicidade e no bem-estar de seu povo.
As risadas ecoavam pelas ruas, as canções eram cantadas nos campos, e um senso de otimismo e esperança permeava cada aspecto da vida. As famílias eram mais unidas, as comunidades mais fortes, e o respeito mútuo era a base de todas as interações. A magia de Eldoria não era uma força distante e misteriosa, mas uma parte intrínseca da vida de cada um lembrete constante do poder do amor, da verdade e da harmonia. Eldoria se tornou um exemplo para o mundo, um reino onde a antiga sabedoria e a nova governança se uniram para criar uma sociedade verdadeiramente próspera e feliz. A história de Teron e Lyra, o príncipe e a plebeia que se uniram pelo amor e despertaram a magia de um reino, continuou a ser contada, não apenas como uma lenda, mas como um guia, um farol de esperança para todos aqueles que buscavam um mundo melhor. E assim, Eldoria viveu em uma era de ouro, um testemunho do poder transformador do amor verdadeiro e da magia que reside em cada um de nós, esperando para ser despertada. Obrigado por ficar até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e comentar de onde está assistindo.